Foi em um daqueles dias em que o céu de Roma parecia carregar um pressentimento, uma expectativa silenciosa. Mal haviam se passado 12 dias desde que a fumaça branca cortou o ar da Praça de São Pedro, anunciando ao mundo que um novo sucessor de Pedro havia sido escolhido, Leão XIV. Mas ninguém, nem bispos, nem jornalistas, nem mesmo os padres mais atentos, poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Na manhã de 25 de maio de 2025, exatamente às 9 horas, as pesadas portas de bronze da Sala Clementina se abriram com solenidade. Um a um, os cardeais e altos dignitários da Igreja foram entrando, convocados para um consistório especial. A convocação era obrigatória, mas misteriosa. Muitos esperavam uma bênção simbólica, um gesto protocolar de início de pontificado. Outros imaginavam um discurso cuidadoso, daqueles que projetam um caminho de reformas lentas e prudentes. Mas o que ouviram naquele dia, ninguém esperava. O Papa entrou sem pompas, não usava trono dourado nem carregava anotações. Vestia apenas a batina branca, sem adornos. Estava sozinho, diante de uma assembleia acostumada a ouvir discursos moldados por séculos de tradição, e com um olhar calmo e profundo, começou a falar. O Espírito Santo não se contradiz, mas às vezes, nós é que não compreendemos sua voz. Foi como se o tempo tivesse parado. O silêncio da sala era denso, quase sagrado. Em seguida, Leão XIV prosseguiu. Com respeito evidente por seu antecessor, deixou claro que havia chegado a hora de revisitar algumas reformas pastorais, buscando uma clareza mais profunda, alicerçada tanto nas Escrituras quanto na consciência. Não havia agressividade em suas palavras. Ele falava com serenidade, com firmeza, como quem carrega no peito um chamado que não pode mais ser silenciado. E então, ele nomeou 3 áreas que, segundo suas palavras, não poderiam mais ser ignoradas. Começou apontando para os santos esculpidos nas paredes da sala, rostos de pedra, mãos unidas em oração. Com voz baixa disse: há uma beleza imensa na escuta, mas escutar não significa votar sobre a verdade divina. Referia-se diretamente ao clima criado durante os sínodos da sinodalidade, entre 2021 e 2023. Apesar de reconhecer o valor do diálogo e da inclusão promovidos por Francisco, Leão XIV alertou para um desvio preocupante. Muitos passaram a crer que a doutrina poderia ser moldada por consenso, que a verdade moral estivesse à mercê da maioria, que se bastasse reunir vozes suficientes, até mesmo os fundamentos da fé poderiam ser alterados. Mas ele não criticava com dureza. Era uma discordância nascida do zelo, do amor pela verdade e da responsabilidade de proteger algo que ele via como sagrado. Sua fala não buscava aplausos, mas despertava corações. Naquele momento, não era apenas um novo Papa que falava. Era um homem profundamente consciente do peso que carregava, tentando, com coragem e reverência, lembrar a Igreja de quem ela é e de quem ela deve continuar sendo. Ele falava com um fervor que não vinha da rigidez, mas de um amor profundo pela missão que lhe fora confiada. Disse que a Igreja devia sim acolher as dores do mundo, mas jamais poderia se tornar apenas um reflexo das suas incertezas. O ambiente ficou tenso. Um cardeal se remexeu na cadeira, outro cruzou os braços com os olhos arregalados. Não era desrespeito, era o espanto diante de algo que, embora dito com doçura, feria como uma espada por tocar em feridas esquecidas. Então, com o olhar firme e direto, o Papa foi categórico. As decisões finais da Igreja não são fruto de negociações coletivas. Elas pertencem aos sucessores dos apóstolos e, acima de tudo, à cadeira de Pedro. Não podemos terceirizar a nossa coluna vertebral. Havia ali uma clareza que não deixava espaço para dúvidas. Ele estava disposto a recolocar a responsabilidade nos ombros de quem realmente deveria carregá-la. Logo depois, abordou o que chamou de expressão litúrgica, e a intensidade de suas palavras revelava noites longas de oração solitária aos pés do crucifixo. Transformamos a beleza em algo opcional, lamentou. E com isso, tornamos a reverência opcional também. Ele não atacava a renovação pela renovação. O que lhe doía era o esquecimento. Lembrou que em 2014, durante o pontificado de Francisco, haviam sido flexibilizadas as regras sobre os idiomas litúrgicos, uma medida tomada com sensibilidade pastoral e espírito de inclusão.
Mas agora, segundo ele, o pêndulo havia oscilado demais. O que surgiu não foi sempre inclusão, foi fragmentação. Com voz baixa, contou que 2 meses antes de ser eleito Papa, havia participado anonimamente de uma missa numa pequena cidade da Alemanha. O altar era de acrílico. A Eucaristia era distribuída como um lanche. O coral cantava músicas pop com solos de guitarra, e no momento mais sagrado da celebração, quando o pão se torna corpo, o sacerdote anunciou com leveza: agora vem a parte de Jesus. Leão XIV não expôs publicamente aquela comunidade. Pelo contrário, rezou por sua alma e, naquela mesma manhã, prometeu restaurar a dignidade e o respeito à liturgia. Com firmeza tranquila, declarou: jamais proibirei a criatividade, mas nunca aceitarei a irreverência. A missa, disse ele, não nos pertence. Não cabe a nós reescrevê-la ou atualizá-la conforme os ventos do tempo. É um tesouro sagrado, confiado a cada geração para ser acolhido com humildade e cuidado. E pediu que o latim voltasse a ter lugar na liturgia, não como um obstáculo, mas como uma janela, uma forma de deixar que as raízes da Igreja falem alto em meio ao ruído do presente. Explicou que o latim, sendo uma língua que resiste ao tempo, serve como um lembrete permanente de que a voz da Igreja não deve se dobrar às marés passageiras da cultura. Determinou ainda que todas as dioceses do mundo realizassem, em até 6 meses, uma revisão completa de suas práticas litúrgicas, com o compromisso de demonstrar como mantém viva a sacralidade do culto. E foi então que ele tocou na ferida mais delicada de todas, a clareza doutrinária. A voz se suavizou. Os olhos não buscavam mais a Assembleia, mas repousavam sobre suas mãos entrelaçadas. Nos últimos 10 anos, confessou, na tentativa de sermos misericordiosos e acolhedores, muitas vezes tornamos nossa mensagem confusa. Referia-se a documentos pastorais publicados durante o pontificado anterior, textos que, mesmo nascidos de intenções compassivas, acabaram sendo interpretados por muitos como um afrouxamento da verdade. Ele não apontou dedos, não lançou acusações, mas deixou claro que ao longo dos últimos anos, a confusão tomou conta de muitos fiéis, quando questões fundamentais sobre casamento, sexualidade e pecado passaram a ser tratadas com uma leveza que beirava a permissividade. Com o rosto sério, afirmou que a misericórdia jamais deveria ser confundida com conivência. Uma mãe pode amar profundamente seu filho, disse ele, e ainda assim ter a coragem de dizer quando ele está errado. Para ele, acolher o pecador jamais deveria significar apagar o pecado. Com essa convicção no coração, anunciou a criação de uma força-tarefa doutrinal. Reuniu teólogos morais, especialistas em direito canônico e bispos de todos os continentes. A missão era clara: restaurar a clareza sobre ensinamentos que haviam se tornado ambíguos, e fez questão de ressaltar que isso não era um retrocesso da misericórdia, mas um reencontro com a verdade. O mundo está confuso, declarou o Papa, mas a Igreja não pode se dar ao luxo de estar. Fez uma pausa. O silêncio na sala era quase sufocante, e então, num tom firme, disse a frase que no mesmo dia estamparia as manchetes do mundo: não salvamos um mundo que se afoga pulando no rio e jogando fora o salva-vidas. Ninguém aplaudiu. O consistório terminou em silêncio. Os cardeais se levantaram devagar. Alguns fizeram o sinal da cruz antes de sair. Outros apenas se afastaram em silêncio, mergulhados em pensamentos. Um bispo italiano, ao cruzar a porta, sussurrou: ele dividirá a igreja antes mesmo de esquentar a cadeira. E outro, ao lado, respondeu: ou talvez seja ele quem vai salvá-la. Lá fora, enquanto os sinos de São Pedro anunciavam o Ângelus, a notícia já corria pelos 4 cantos do mundo. As manchetes diziam: Papa Leão reverte reformas centrais de Francisco. As opiniões se espalhavam como fogo em palha seca. Havia quem o chamasse de corajoso, um guardião da fé. Outros alertavam para os riscos de um retorno ao passado. Um blog católico provocou: de Francisco, o construtor de pontes, a Leão, o guardião das portas. E os comentários explodiram em todas as redes. Em Chicago, um grupo de jovens católicos se ajoelhou numa capela escura e chorou de alegria. Em Manila, padres mais progressistas pediram paciência e oração.
Em Berlim, um teólogo de renome fez um apelo público por resistência moral contra o que chamou de autoritarismo teológico. Mas naquele fim de tarde, no silêncio do Palácio Apostólico, o Papa Leão XIV estava sozinho à mesa. Diante dele, uma carta escrita à mão. No envelope, apenas as palavras «Ao povo de Deus». Dobrando com cuidado o papel, repousou-o sobre a madeira polida e murmurou: «Eles vão me odiar por isso». Mas suas mãos não tremiam. Já havia caminhado descalço por entre a lama e a morte, tudo por amor à verdade. E agora, com o peso do anel do pescador sobre os dedos, estava disposto a atravessar o fogo, se fosse isso que a verdade exigisse. Nos dias que se seguiram àquele 25 de maio, um clima denso pairou sobre os corredores do Vaticano. Aquele consistório, convocado por Leão XIV, desencadeou ondas de mudança que varreram as entranhas da Cúria. A velocidade e a profundidade das decisões deixaram muitos sem fôlego. Entre eles, o cardeal Giovanni Battista, decano do Colégio Cardinalício, conhecido por décadas de fidelidade inquestionável, foi um dos primeiros a expressar preocupação. Em uma reunião reservada com outros cardeais, disse em tom grave: «O zelo do Santo Padre é digno de admiração. Mas será que estamos prontos para o ritmo com que ele deseja mover a Igreja?» O ritmo com que as mudanças vinham sendo conduzidas começava a inquietar muitos dentro da própria Igreja. Ainda que suas palavras fossem ponderadas, havia nelas um reflexo claro da preocupação crescente entre aqueles que sentiam que o equilíbrio tão cuidadosamente construído ao longo dos anos poderia se romper. Era como caminhar sobre uma ponte de vidro, firme, mas frágil. Dom José Rodrigues Carvalho, com toda sua bagagem à frente de comunidades religiosas ao redor do mundo, expressou seus receios com franqueza. Em uma conversa reservada com membros do clero, afirmou que os fiéis esperam da Igreja direção e estabilidade, e que mudanças abruptas, mesmo que motivadas pelas melhores intenções, podem abrir espaço para confusão e insegurança, tanto entre os leigos quanto entre os próprios sacerdotes. Enquanto isso, nos bastidores do Vaticano, as primeiras ondas de resistência começaram a se formar. Alguns prelados temiam que a velocidade e a firmeza das decisões do Papa Leão acabassem por fragmentar a unidade que tantas gerações haviam se esforçado para cultivar. Outros se preocupavam com os fiéis mais simples, que haviam encontrado alento nas posturas pastorais mais abertas dos últimos pontificados. Mas havia também uma minoria convicta e determinada, que via na ousadia de Leão XIV não um rompimento, mas uma espécie de reencontro, uma tentativa corajosa de redescobrir os alicerces eternos da fé. Do lado de fora dos muros do Vaticano, as reações não foram menos intensas. Conversas acaloradas se multiplicaram em corredores de paróquias, sacristias, cafés e fóruns online. Os mais tradicionais celebravam com entusiasmo o retorno à solenidade litúrgica e à clareza doutrinária. Para eles, era como se a Igreja estivesse, enfim, retomando o fio da sua identidade sagrada. Já os mais progressistas viam tudo com preocupação. Temiam que essa guinada resultasse em um fechamento perigoso, afastando ainda mais a Igreja do coração ferido de um mundo que clama por escuta, acolhimento e misericórdia. A imprensa, por sua vez, não deixou por menos. Manchetes se espalharam aos quatro ventos, tentando definir Leão XIV. Seria ele um reformador com traços conservadores, um defensor da tradição ou o prenúncio de novos conflitos? Especialistas em religião escreveram colunas inteiras, analisando cada palavra daquele consistório, tentando prever o impacto das decisões sobre o futuro do catolicismo global. Enquanto isso, o Papa permanecia em silêncio diante dos holofotes, mas plenamente ativo em sua missão. Reuniu teólogos de confiança, escutou conselheiros e discerniu cada passo com cautela. Sabia que a estrada à frente seria árdua, que enfrentaria resistência, incompreensão e até mesmo rejeição. Mas aceitou esse fardo com serenidade. Seu coração, embora marcado pelo peso da responsabilidade, não hesitava. À medida que os meses passavam, as dioceses começaram a enviar os relatórios pedidos por ele, verdadeiros retratos da diversidade litúrgica espalhada pelo mundo. E os dados eram claros. Havia uma grande disparidade,
tanto nas práticas quanto no nível de reverência vivido nas celebrações. Esses relatórios se tornaram a base de medidas firmes, mas graduais, com o objetivo de restaurar a dignidade do culto sem desprezar a diversidade legítima. Ao mesmo tempo, a equipe doutrinal montada por Leão XIV se debruçava sobre questões morais que haviam se tornado foco de confusão, buscando esclarecer sem ferir, orientar sem condenar. Era um trabalho delicado, quase cirúrgico, mas absolutamente necessário. A intenção não era dividir, e sim oferecer diretrizes pastorais que curassem as feridas deixadas por anos de ambiguidade. Durante todo esse período turbulento, a mensagem do Papa nunca perdeu sua firmeza. Para ele, a Igreja deveria ser farol de misericórdia, sim, mas também de verdade, e esses dois pilares não podiam ser separados. Repetia a seus colaboradores mais próximos: seguramos a tocha de uma luz que não muda. Mesmo quando o vento sopra forte e o chão parece escorregar, ela deve permanecer acesa. E assim, num clima de tensão e esperança entrelaçadas, o Vaticano se preparava para um novo capítulo de sua história. Um tempo marcado por coragem, convicção e a eterna luta por ser fiel à missão que lhe foi confiada desde o princípio. Guiar um rebanho espalhado pelos 4 cantos do mundo, em meio às mudanças rápidas da nossa era, exige mais do que apenas coragem. Pede fé, esperança e amor em igual medida. E foi exatamente com essas palavras que o Papa Leão XIV concluiu uma de suas cartas mais marcantes, dizendo que a missão da Igreja não é apenas preservar tradições, mas caminhar com elas de mãos dadas com o Espírito Santo, abrindo o coração para escutar a sua voz, mesmo quando ela sopra de forma inesperada. No dia 1º de junho de 2025, um domingo, o sol de Roma queimava alto no céu, iluminando a Praça de São Pedro, que estava tomada por fiéis apertados ombro a ombro, suor na fronte, olhos voltados para uma única janela do Palácio Apostólico. Eram 12h07. Os sinos haviam acabado de tocar e os jornalistas se apinhavam em plataformas improvisadas, fones de ouvido conectados, dedos correndo sobre teclados. O mundo inteiro esperava. E então, com a leve brisa levantando uma ponta da bandeira do Vaticano, ele apareceu. Leão XIV saiu à sacada. A roupa simples, sem adorno. O rosto sereno, os olhos atentos. Tinha sido uma semana agitada desde o consistório do dia 25 de maio, quando ele anunciou mudanças doutrinárias e litúrgicas que sacudiram a Igreja e o noticiário internacional. Manchetes pipocavam por todos os lados. O Papa que desfez Francisco, da misericórdia ao mandamento. Leão XIV revoga o legado. Reformador ou restaurador. A Igreja parecia dividida entre o passado e o futuro. Mas quando ele levantou a mão para abençoar, não havia dureza. Apenas uma firmeza mansa, uma paz que desarmava. Começou dizendo: queridos irmãos e irmãs, hoje não falo apenas como sucessor de Pedro, mas como filho da Igreja e como irmão mais novo daquele que carregou essa cruz antes de mim. Na praça, o murmúrio cessou. Muitos esperavam um discurso defensivo, talvez mais um decreto contundente, mas o que veio foi reverência. Com simplicidade desarmante, ele declarou: eu honro o Papa Francisco. Caminhei com ele, rezei com ele, e vi com meus próprios olhos como o peso do papado recaiu sobre seus ombros como uma tempestade. Ele suportou tudo com o coração de um pastor. Ninguém aplaudiu. Era um silêncio respeitoso, emocionado. Um jornalista argentino abaixou a câmera, os olhos marejados. Leão XIV então parou por um instante, como quem busca as palavras certas dentro do próprio peito. Continuou lembrando que seu antecessor havia ensinado a Igreja a descer dos degraus de mármore e ouvir de verdade os feridos, a escancarar as portas com compaixão sincera, não apenas com palavras corretas. Disse que essas lições jamais seriam apagadas pelas reformas. Pelo contrário, estavam gravadas ainda mais fundo em tudo o que fazia. E num gesto inesperado, citou Francisco com ternura: o tempo é maior que o espaço. A unidade prevalece sobre o conflito. Disse que carregava essa verdade consigo e que acreditava numa unidade forjada por uma fé firme, mas banhada de amor. Naquele instante, muitos dentro do Vaticano, que esperavam um tom rígido e hierárquico, ficaram sem palavras.
Leão não ergueu muros. Ao contrário, desenhou um círculo e colocou seu predecessor no centro, com honra e gratidão. E ali, sob o sol romano, entre o calor das pedras antigas e a expectativa de um novo tempo, ficou claro para todos que a coragem desse novo Papa não era apenas de reformar estruturas. Era a coragem de unir o passado e o presente com humildade, com ternura, com verdade, sem medo de carregar a cruz, mas também sem esquecer o coração que pulsa por trás dela. Sussurrado tom de confidência. Ele olhou para a multidão como quem olha nos olhos de cada um ali e disse com delicadeza: a igreja não é um lugar onde opiniões disputam espaço. Ela é casa. E como toda casa, precisa de alicerces sólidos. Sem eles, não se constrói abrigo, só paredes frágeis ao vento. Naquele instante, algo mudou de verdade. Era como se a Praça de São Pedro tivesse respirado mais fundo, como se a tensão dos dias anteriores tivesse enfim encontrado um ponto de descanso. Jornalistas abaixaram os blocos de anotações, alguns sem disfarçar a emoção. Dentro dos corredores do Vaticano, assessores que haviam servido tanto Francisco quanto Leão enxugavam discretamente as lágrimas que escorriam, não pelo impacto de uma ruptura, mas pelo alívio de perceberem que havia continuidade, e não confronto. Porque o que Leão XIV havia feito, sem alarde, sem negar o passado, era algo raro. Ele recordou ao mundo que a sucessão de Pedro não começa nem termina em um único homem. Ela é um fio humilde, contínuo, que passa por cada pontífice e segue firme enquanto houver fé. Ele não apagou os passos de quem veio antes. Acendeu uma vela sobre eles, e com essa luz, indicou o caminho que viria a seguir. Quando o silêncio voltou a envolver a praça, Leão fez uma breve pausa, olhou para suas anotações, repousadas sobre o púlpito, mas, num gesto sereno, fechou a pasta devagar e a colocou de lado. Era como se dissesse, sem palavras: agora, quem fala é o coração. E então, com a voz firme e tranquila, começou: há muitas vozes hoje, dentro e fora da igreja, que dizem que estamos divididos. Dizem que tradição é o oposto do amor, que coerência é uma prisão disfarçada de virtude. Mas eu pergunto, o que é uma casa sem fundação? A pergunta pairou no ar, provocando mais silêncio que resposta. A verdadeira unidade, continuou, não nasce do simples acordo. Ela nasce da verdade, daquilo que recebemos, não como peso, mas como raiz. É dela que crescemos. E alertou: se cortarmos nossas raízes em nome da adaptação, não nos fortalecemos. Nos espalhamos como sementes ao vento, sem direção. Então, com um gesto suave, apontou para um lado da praça, onde muitos olhavam atentos. Não faz tanto tempo que padres de 5 cidades diferentes pregavam 5 evangelhos distintos. Um falava do pecado com clareza, outro mal o mencionava. Uma igreja a abraçava sem medo, outra fechava os olhos e as portas. Isso não é diversidade, é desorientação. De seu bolso, tirou um pequeno livro de capa de couro já gasto pelo tempo. Ergueu-o, deixando que a luz do sol iluminasse suas bordas. E então, com voz firme, leu: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Ao terminar, levantou os olhos e declarou: isso não é rigidez, isso é unidade por meio da clareza. Uma brisa leve varreu a praça, fazendo tremular bandeiras e farfalhar folhas. Crianças sentadas nos ombros dos pais observavam tudo com olhos grandes e silenciosos. E então, ele evocou a memória de João Paulo II, recordando que a unidade da igreja não é uma escolha administrativa, mas parte de sua identidade mais profunda. Se não ensinamos o que a igreja sempre ensinou, como podemos nos chamar seus filhos? Deu um passo para trás, afastando-se brevemente do microfone. Respirou fundo. E quando retornou, sua voz já não era mais do Papa que governa. Era de um irmão que confia, um homem que, ao invés de levantar muralhas, construía pontes com palavras firmes e gestos simples. E naquele instante, muitos entenderam que o que se iniciava ali não era uma era de confronto, mas de retorno, um tempo em que olhar para trás significava apenas reunir forças para avançar com mais verdade, mais coragem e, acima de tudo, mais amor.
alguém aí fora se sente esquecido, desacreditado ou sem lugar, saiba que a igreja não desistiu de você. E Deus também não. Foi um sussurro que pareceu atravessar o concreto e alcançar diretamente o coração de quem escutava. Naquele momento, as colunas da Praça de São Pedro não pareciam mais de pedra, mas de carne, pulsando com o mesmo amor que moveu o primeiro sim de Pedro tantos séculos atrás. Era como se toda a grandiosidade do Vaticano se recolhesse por um breve instante para dar espaço a algo muito mais profundo. A verdade de um pastor que sabia o nome das suas ovelhas e não tinha medo de andar entre elas. Ele não prometia facilidades, não dourava a fé com palavras modernas ou frases de efeito, mas havia algo em sua presença, algo firme, mas profundamente humano, que fazia com que até os mais céticos abaixassem os ombros por um instante. Leão XIV não falava como quem detinha um trono, falava como quem já ajoelhou com o povo simples, como quem já consolou uma mãe de luto, como quem sabe que fé de verdade é construída nos becos e não nos palácios. E ali, diante de milhares de rostos emocionados, ele tocou no ponto mais delicado de todos, o medo de que, ao voltar às raízes, a igreja estivesse se afastando dos corações. Ele entendeu esse medo, não zombou, não descartou. Ao contrário, acolheu e respondeu com a ternura de quem conhece o Evangelho, não apenas de leitura, mas de vivência. O amor de um pai não se mede pela suavidade da sua voz, disse, mas pela firmeza com que ele permanece. E então, com um gesto largo, apontou para a multidão. Isto é a igreja. Não eram os mármores, não eram os tronos. Era aquela avó trançando o cabelo da neta antes do nascer do sol. Era aquele homem que caminhou dias para estar ali com o filho. Era o imigrante dividido entre dois mundos. Era o jovem perguntando em silêncio se Deus ainda o escuta. Era a viúva que reza sozinha de madrugada. Era a dor compartilhada no banco da última fileira. Era tudo isso. E sempre foi. Ele se lembrou, com os olhos marejados, da sua primeira missa de Natal, anos atrás, quando ainda era apenas um pároco em Chicago. 9 pessoas no banco. Um estava embriagado, outro chorava, um dizia nem acreditar. Mesmo assim, ele deu tudo de si. E ali, naquele altar quase vazio, fez uma promessa que nunca esqueceu. Se um dia fosse chamado a liderar mais, faria isso com o mesmo coração que teve para os 9. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era mais um silêncio de espera, mas de reverência. Como se todos ali soubessem que tinham presenciado algo que não se repete. E ele concluiu com palavras que não vieram do intelecto, mas da alma. A verdade é essencial. A tradição é sagrada. Mas foram as pessoas que trouxeram Cristo até aqui. Por elas ele veio. Por elas ele ficou. E com os braços entreabertos, como quem acolhe cada fragmento ferido do mundo, ele afirmou que a igreja deve sempre ensinar, mas nunca deixar de ouvir, que deve corrigir, mas jamais ferir, que deve proteger a fé, não atrás de portas trancadas, mas ao lado de quem sofre. E ao se inclinar para mais perto do microfone, sua voz desceu até quase um sussurro, como se falasse direto a alguém perdido, lá no fundo, escondido entre a multidão, ou talvez atrás de uma tela, num canto solitário do mundo. Se você ainda respira, ainda há esperança. Se em algum momento te disseram que você não era bem-vindo aqui, me perdoe. Volte. Se o nosso silêncio te feriu, eu estou ouvindo agora. Volte. Esta também é a sua casa. Quando os sinos da Basílica de São Pedro tocaram mais uma vez, marcando o fim da mensagem do Ângelus, ninguém se mexeu. Ninguém teve pressa. Porque naquele instante final, o Papa Leão XIV havia feito algo que nenhum pronunciamento oficial poderia expressar, algo que nenhuma doutrina, por mais sólida que fosse, conseguiria carregar sozinha. Ele havia olhado diretamente para a alma da igreja e recordado a todos que, apesar de tudo, ela ainda tem um coração que pulsa. Não foi um discurso para as câmeras. Não foi um gesto pensado para agradar facções. Foi simplesmente humano, direto, real. Foi o tipo de palavra que não termina com o soar dos sinos, mas continua ecoando no silêncio da consciência de quem escutou. Leão XIV não apenas falou com firmeza, ele acolheu com o olhar e, com gestos simples, devolveu esperança para corações cansados, para os que se afastaram com dor,
para os que esperam, ainda que em silêncio, por um sinal de que Deus continua ali, na margem, no banco de trás, no abraço inesperado. Naquele dia, ninguém saiu da praça do mesmo jeito que chegou, porque a verdade dita com amor, mesmo quando exige coragem, tem o poder de curar. E foi isso que ele fez. Curou uma ferida que há tempos muitos fingiam não ver, não com fórmulas, mas com compaixão. Não com teorias, mas com presença. E, acima de tudo, com a coragem de dizer-mo: volte, ainda há lugar para você.